A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um TOTS Responde. Hoje falaremos da ECF 2023. Estamos em parceria com a linha da RM, representada pela Giovana e pelo Davi Costa. Antes de iniciar o evento, pessoal, quero deixar alguns recados para vocês, tá? Primeira coisa, a gente conta com a participação de todos vocês, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aqui na caixa de perguntas, tá? As dúvidas de vocês. E quem não conseguir enviar as perguntas aqui no evento, pode enviar um e-mail para o evento.responde@todos.com.br. Eu deixei aqui na caixa de bate-papo, tá, gente? E lembrando que este evento será gravado, e ficará disponível no nosso canal do YouTube TOTS Soluções, tá? Eu já deixei o link aqui também na parte de bate-papo para vocês acessarem. E também deixei o link do nosso portal Espaço Legislação, que eu vou apresentar para vocês a seguir. Tá? Eu vou esperar mais alguns minutos, uns 2, 3 minutos, para os restantes participantes conseguirem entrar. Tá certo? Eu acredito que vocês consigam me ouvir bem. Tá? Estou com minha câmera desligada para que todos possam ver o slide. E já iniciaremos. Bom, pessoal, acho que já deu um tempo aqui. Bem-vindos a mais um TOTS Responde. Hoje falaremos da reta final agora da entrega da ECF 2023. Estou em parceria com a linha da RM, visitada pela Giovana e o Davi. Antes de iniciar, quero deixar um recado que vocês podem tirar as suas dúvidas através da caixa de perguntas, tá? Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas. A gente conta com a participação de todos vocês. E também, quem não puder, tá, mandar as mensagens agora, pode mandar também no nosso e-mail, que eu deixei aqui no bate-papo, evento.responde@totos.com.br. Lembrando, este evento será gravado, então assim que terminar o evento, subiremos para nosso canal do YouTube. Também deixei o link para vocês acessarem. Tá bom? Bom, iniciando, meu nome é Bruno, eu sou consultor tributário da consultoria Segmentos da TOTS. Eu deixei a minha rede social para vocês acessarem. Por quê? Porque não só eu, mas como todo o time da consultoria de segmentos, nós publicamos as principais notícias que vai impactar a vida do contribuinte e publicamos tanto no nosso portal do Espaço Legislação, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, quanto também nas nossas redes sociais. E aí, fiquem à vontade. Falando sobre a agenda deste webinar, vamos falar inicialmente sobre a parte conceitual, dar um breve relato aqui sobre a parte do conceito da ECF, algumas novidades para 2023, não são muitas, né? E também um overview do nosso portal do Espaço Legislação. A seguir, falaremos também
da linha de produto, ou seja, o suporte à linha de produto da linha RM, fará a apresentação e ao final a gente tira algumas dúvidas de vocês. Lembrando que se porventura algumas dúvidas a gente não conseguir responder, se for muito específico com relação à empresa de vocês, a gente sugere a abertura de um ticket e a gente deixará disponível aqui para vocês também. Bom, falando da parte do conceito da ECF, a ECF ela é oriunda do projeto SPED, tá, instituído lá pelo Decreto 6.022 de 2007, teve algumas alterações também em 2013. O manual, tivemos alterações no final de 2022, tá? Então, nós temos um novo manual de orientação, layout 9, da ECF, instituído pelo ato declaratório COFINS número 136 de 2022, mas a instrução normativas com os regramentos da ECF ainda não foi alterado. Então, não tivemos mudanças significativas dentro da ECF. A instrução é a 2004 de 2021. O projeto SPED ele tem e também a ECF ele tem a intenção de, principalmente, digitalizar a escrituração, tanto na parte fiscal como na parte contábil, de documentos eletrônicos também. Então, visa promover esta digitalização também, a integração dessas informações com o fisco, porque essas informações elas diminuem a sonegação, tá? E também ela busca centralizar essas informações num único órgão fiscalizador, tá, do governo. E também ter mais rapidez ao acesso a essas informações, ou seja, a intenção do governo é essa, é ter essas informações de forma automática e que evite sonegação também. E o objetivo da ECF, para os mais antigos, né, a ECF ela é oriunda do DWIPJ, a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Então, ela foi substituída a partir do ano calendário de 2014. Para quem não lembra, a DIPJ era um programa parecido com a do CTF fiscal que nós temos hoje, de layout, né? Você tinha que baixar essa declaração dentro do sistema, preenchê-la de forma manual para depois você fazer a transmissão. Tá? Então, ela foi substituída com essa inovação que é a ECF. Né? Então, a ECF ela puxa tanto informações também da ECD e também da ECF do ano anterior. Tá? O livro LALUR ele tem por objetivo, né, por finalidade, ajustar os demonstrativos contábeis, tá, para apurar o lucro líquido do período base da declaração do imposto de renda da pessoa jurídica. Dentro do LALUR, temos o ELALUR e o ELAX, tá, que substitui a antiga versão manual do LALUR e do LAX. Tá. Dentro do ELALUR, temos a parte A, que são as suas adições e exclusões, e a parte B, que é o controle dos registros, como, por exemplo, o controle dos prejuízos fiscais que nós temos dentro da empresa. Então, nós deixamos aqui também a Instrução Normativa 1422 de 2013, que institui a escrituração da ECF. A obrigatoriedade da ECF também não foi alterada, tá? Então, continua todas as pessoas jurídicas, inclusive imunizentas, desde que sejam tributadas pelo lucro real, arbitrado ou lucro presumido. A exceção a exceção à entrega da ECF está por conta das empresas do Simples Nacional, os órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, pessoas jurídicas que não têm efetuado qualquer atividade operacional, tá, também são desobrigadas a entregar a ECF. O prazo, o ano passado nós tivemos uma prorrogação, tá, da entrega da ECF, este ano nós não temos, tá, então o contribuinte ele tem que ficar atento que este ano nós temos mais uma semana e meia para entregar a ECF no caso, então é até o último dia útil do mês de julho, tá, referente à escrituração do ano de 2022. Situação especial ou evento dentro do ano de 2023. Para situações entre janeiro e abril deste ano, a entrega
é até o último dia útil do mês de agosto. Para os demais meses, é até o último dia útil do terceiro mês subsequente à data da situação especial. As penalidades também não se alteraram, então temos aqui penalidades diferentes tanto para o presumido arbitrado e para o lucro real. No caso do lucro presumido e arbitrado, nós temos uma multa equivalente a 0,5% do valor da receita bruta, para quem não atender aos requisitos na apresentação desse arquivo, mais multa de 5%, limitada a um valor de 1% da receita bruta, para quem omitir, prestar informação incorreta dentro do arquivo da SF. E mais multa de 0,02% por dia de atraso, também limitada a 1%, àqueles que não cumprirem o prazo na apresentação desse arquivo, ou seja, passar o prazo de entrega da ECF. E, se caso houver penalidade, ele tem uma redução dessa penalidade, a metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes que tenha qualquer procedimento de ofício. Se houver, ele também tem uma redução de 75% se for cumprida no prazo desta intimação. Já para o lucro real, as penalidades são um pouco mais pesadas, então temos uma multa de 0,5% por mês calendário ou fração dentro do lucro líquido antes do IRPJ e contribuição social, e esse valor de multa fica limitado a R$100 mil para as PJs que faturarem, tiverem uma receita bruta total igual ou inferior a 3.600.000, e se ultrapassar esses 3.600.000 de receita bruta, ela tem um limite de até 5 milhões. Tá? Então, é uma multa muito pesada que o contribuinte precisa ter atenção com relação a se está enquadrado no lucro real. E tem redução dessas penalidades em 90%, dessa penalidade do segundo item, em 90%, quando for apresentado em até 30 dias após o prazo, 75 até 60, e a metade quando for apresentado depois do prazo, mas antes de qualquer intimação ou procedimento de ofício. E, se houver, 25% no prazo fixado em intimação. No caso, as empresas do lucro real também têm uma multa de 3%, não inferior a R$100 por valor omitido, inexato ou incorreto dentro da ICF. Retificação segue o padrão do SPED, então as empresas que entregarem a ECF na data da entrega, conta-se 5 anos para a retificação. Tá? Então, a empresa ela tem esse prazo de 5 anos para entregar uma retificadora da ECF. Vamos falar mais à frente também dos pontos de atenção que o contribuinte terá que ter na hora da retificação da ECF. Bom, lembrando que a assinatura digital dentro do ECF ela precisa ser assinada por um contador, tá? É imprescindível que o contador assine, e também que a ECF tenha um outro responsável pela assinatura da ECF. Ambas precisam ter certificado digital, seja ele modelo A1 ou A3. Aqui falando sobre os lançamentos extemporâneos, tá? Então, se a pessoa jurídica ela entregar retificadora que altere os valores da apuração do IRPJ e também da contribuição social, ela também tem que se atentar à questão da DCTF fiscal. Tá? Então, ela também tem que fazer essa retificação dos débitos dentro da DCTF fiscal, porque senão ela vai ser intimada por conta disso, por conta dessa diferença. Na hora que a Receita cruzar as informações, ela notificará a empresa. Tá? E também o mesmo vale no caso da substituição da ECD. Tá? Se alterar as contas que são recuperadas dentro da ECF, ela tem que retificar a ECF também. Tá? Então, se ela faz a substituição da ECD e não se atenta se há ou não contas que são recuperadas dentro da ECF, ela tem que verificar para saber se vai retificar ou não a ECF. Também temos outra hipótese aqui. Caso a retificação ela não é admitida no caso de se há mudança de regime de tributação, tá? Exceto, salvo, no caso de determinados por legislação, a mudança para o lucro arbitrado. Então, nesses casos, quando a legislação determina a adoção do lucro arbitrado, sim, aí é passível de
retificação da ECF. E aqui são os blocos que nós temos dentro da ECF, aqui um resumo desses blocos. O bloco 0, que é o bloco de abertura, o bloco C, que são as informações recuperadas desse CD anterior, o bloco E, que são as informações recuperadas da ECF anterior, o bloco J, que é o plano de contas e mapeamento, tá? O bloco K, que são saldos e contas referenciais, o L, que é o lucro líquido, o lucro real, o M, que é o ELAX e o ELALUR, o N, que é o cálculo do RPJ e da contribuição social, o P, que é um bloco exclusivo para as empresas tributadas pelo regime do lucro presumido, o Q, que é o demonstrativo do livro de caixa, o T, o do lucro arbitrado, o U de munizentas, o V, o DEREX, o W, o relatório de país a país, o X de informações econômicas e o Y, informações gerais e outras informações também. E o 9 é o bloco de encerramento da ECF. A recuperação da ECD dentro da ECF ela é obrigatória para quem é tributado no lucro real, ela é obrigatória para todas as empresas do lucro real. Para empresas tributadas pelo lucro presumido imunizentas, se elas são obrigadas à entrega da ECD, a recuperação da ECD dentro da ECF também torna-se obrigatória. Bom, de novidades para 2023, nós temos somente alguns ajustes de funcionalidade no validador de correção de erros e uma correção de erro específica no registro X280 de atividades incentivadas de pessoa jurídica em geral e correção no erro na recuperação de mais um arquivo da ECD do período da ECF, no caso de mudança de plano de contas na ECD. Tá? Se ocorrer essa mudança dentro do ECD, a ECD tem que ser entregue em 2 ou mais arquivos, né? 2 arquivos. No caso, não vai gerar erro se for recuperado esses arquivos dentro da ECF. E aqui nós temos uma página, todo o conteúdo que eu passei aqui, temos um conteúdo mais completo dentro da página da ECF, que temos o conteúdo sobre a obrigação e as informações de todas as linhas de produto, inclusive uma página também da linha da RM. Tá? Eu deixei aqui um QR Code para vocês acessarem essa página da ECF, e aí vocês caem direto na página aqui da ECF no portal do espaço. Nós temos aqui ainda o layout disponível em versão Excel. Aqui nós temos o layout da versão 8. Tá? Já mudamos para a versão 9, mas aqui nós temos a versão 8 em Excel, com todos os blocos aqui para vocês acessarem, separado por guias de planilha, tabelas e segmentação de dados, filtros, para ficar mais fácil para acessar aqui dentro o manual da ECF, no caso. Dentro dessa planilha, nós temos o link da página do ECF, o TDN da consultoria, que eu vou mostrar mais à frente, e o nosso classificador fiscal. E também eu vou mostrar aqui para vocês como funciona o espaço de localização. Quem não gostaria de ter um portal gratuito, mesmo você sendo cliente ou não cliente aqui da TOTS, você tem acesso ilimitado e de graça aqui do nosso portal do espaço. Temos o conteúdo trabalhista, tributário, previdenciário e contábil dentro dessa ferramenta, dentro desse portal. Deixei aqui a URL para acessar o site e também o QR Code, tá? Fiquem à vontade para acessar. Eu também vou mostrar algumas ferramentas do nosso portal do espaço para vocês. O nosso portal do espaço ele pode ser acessado tanto no portal principal aqui da TOTS, na aba Sou Cliente, Espaço Legislação. Entrando no portal do espaço, aparecerá essa caixa, esse pop-up, onde você pode preencher os dados aqui com seu nome, sobrenome e e-mail e receber o conteúdo. Tá, Bruno, qual conteúdo eu vou receber? Você vai receber todas as notícias, as principais notícias da semana através de uma RSS e também uma news mensal com as principais notícias do mês, tá? Então, na média, são 4 notícias por semana e mais uma mensal com as principais notícias do mês, tá? Então, a gente indica esse cadastro justamente para vocês ficarem atentos a essas mudanças.
e para usufruir também de todo o nosso portal. Então, aqui nós temos algumas páginas de conteúdo, onde geram dúvidas aqui para o contribuinte. Então, temos uma página dedicada a FD Contribuições, FD Reinfo e Social, e também a ECF, que eu vou mostrar mais à frente. E aqui a nossa página de fax. A página de fax e orientações é uma página dedicada, são pareceres tributários emitidos aqui por nós da Consultoria de Segmentos, baseados na legislação. Então, independe de qualquer linha de produto. Então, se você tiver dúvida com relação a um tributo, a como escriturar uma determinada operação, nós temos aqui dentro do nosso acervo de fax e orientações. Tá? E aqui são os destaques do blog, como eu mencionei, das notícias. Se vocês se cadastrarem no portal, vocês receberão as principais notícias que estão aqui dentro. Mas nada impede de vocês entrarem no portal, no destaque, e buscar o assunto que vocês desejam, tá? Tem uma lista vasta aqui de notícias, porque atualizamos este blog diariamente. E aqui gostaria de mostrar algumas ferramentas para vocês. Uma delas é o nosso calendário de obrigações. Nosso calendário de obrigações é de obrigações acessórias e obrigações principais, separados por esfera estadual, federal e municipal das 27 capitais. Então temos aqui em azul a esfera federal, em verde estadual e laranja municipal. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui salários a pagar. No caso, o salários a pagar no quinto dia útil aqui. Então, nós temos aqui um histórico da data de pagamento, o pagamento de salários mensais e a fundamentação legal. Ah, legal, eu consigo fazer o download desse calendário para eu consultar? Consegue também. Tanto em PDF, como também, se vocês tiverem uma conta do Gmail, vocês conseguem adicionar na agenda do Google, tá? E receber a notificação de cada vencimento. Então, é bem interessante essa ferramenta do calendário. Outra ferramenta muito importante aqui do nosso portal do espaço é o portfólio de obrigações fiscais, de documentos eletrônicos e tudo mais. Aqui você consegue consultar quais linhas de produto atendem às suas obrigações ou documentos eletrônicos, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Tá? Então nós temos aqui a linha RM está representada por esta cor verde. Então cada obrigação aqui que tenha essa cor, a linha de produtos da RM atende a esta obrigação, documento eletrônico ou tributo no caso. Nós temos também a nossa página de conteúdos, que vocês podem acessar aqui pela biblioteca. Uma das páginas que eu vou mostrar é a ECF, mas temos outros diversos assuntos aqui, como FD Contribuições, documentos fiscais eletrônicos. Tivemos uma dúvida, estamos com uma dúvida recente com relação à tributação monofásica do combustível. Tá? Então, nós temos aqui um conteúdo completo sobre o E-Social de processo trabalhista, o bloco K da FD ICMS-PI, a nota fiscal de serviços nacional eletrônica. Então, nós temos aqui um conteúdo completo, DCTF Web, importação, exportação, também um conteúdo sobre ECD e também sobre a ECF, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a nossa página da ECF. Então, tudo que eu passei no material está aqui dentro, tá? Para ficar mais didático, eu apresentei via slide, mas temos um conteúdo até adicional aqui dentro da página. Então, aqui eu falo sobre a finalidade, a obrigatoriedade, o preenchimento, inclusive o preenchimento exclusivo, os registros exclusivos para o lucro presumido e para o lucro real. Tá? Fiquem à vontade para acessar esta página da ECF. Que o prazo de entrega, como eu disse anteriormente, aqui você também consegue baixar o programa validador mais recente, tá? Temos aqui o download em Excel do layout e também as informações das linhas de produto, inclusive da RM. Tá? E eu convido vocês a participarem também dos próximos eventos. Nós temos outros eventos Responde Webinars que teremos agora no mês de agosto. E em agosto teremos um evento sobre a FD Reinf. Então, toda essa novidade com relação ao bloco 40, nós vamos discutir isso dentro deste webinar. Tá? Então, fiquem atentos. Vocês podem acessar o portal, o TOTS Responde, através do portal do espaço. Está aqui na página principal, está na página do TOTS Responde, esse banner. Você consegue entrar aqui
e acessar os nossos eventos, tá? Está aqui previsto para agosto. Bom, sobre o portal do espaço e a parte conceitual, era este o assunto. Eu gostaria agora de passar a apresentação para a Giovana, que irá falar sobre a parte do produto da RM. Só um minuto, Giovana. Pronto. Estão vendo minha tela? Sim, conseguimos ver. Tela? Ótimo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Giovana, né? Faço parte da equipe do fiscal aqui do RM. E eu vou mostrar para vocês o processo de geração da ECF através do sistema. Se eu estiver falando muito rápido, né? Ou caso vocês tenham algumas dúvidas, podem sinalizar aí no chat que o pessoal me avisa aqui ou responde as dúvidas na medida que a apresentação vai correndo, tá bom? Então, primeiramente, para que a gente consiga fazer, né, a ECF de uma forma certa, para que não dê nenhum tipo de problema durante mesmo a simulação, apuração e conferência de valores, o primeiro passo a ser realizado é a criação dos tributos. Nesse caso, né, dos tributos IRPJ e da CSLL. Então, para que a gente consiga fazer esse cadastro, só vocês acessarem o módulo fiscal, vir aqui na aba de cadastros e tributos. No caso aqui já está até aberto, né, o meu tributo, mas é só vocês incluírem aqui nesse sinalzinho de mais para poder incluir o seu tributo, tá bom? Então aqui no caso, a gente inclui a sigla, só que essa sigla é só mesmo para identificação da própria empresa, tá? Então o sistema, ele não vai verificar, né, a sigla. O que ele vai verificar é o tipo tributo. Então, se o seu tipo tributo estar diferente, né, de IRPJ, aí vai dar problema, né? Desde que esteja o tipo tributo IRPJ, a sigla pode ser informada da forma que vocês desejarem. Então, eu coloquei só uma descrição aqui também. O tipo de alíquota, eu informei que ela é fixa, né? Que vai ser de 15%. A abrangência do tributo é federal e a periodicidade é mensal. Neste caso, a gente vai focar na apuração do lucro real anual. Então, como é anual, a gente precisa da periodicidade mensal. Por quê? Porque ele vai acumular mês a mês, né? Então, a periodicidade, mesmo que seja anual, ou melhor, mesmo que o tipo de tributação seja lucro real anual, a periodicidade do tributo é mensal. Tá? Eu estou só reforçando isso aqui porque a gente pegou um suporte esses dias para trás, onde o cliente confundiu e colocou aqui a periodicidade como anual, né? Só que aí, colocando anual, o sistema vai criar só um tributo. Aí ele não vai conseguir apurar correto, né, a forma correta do jeito que o cliente precisa. Então, só estou reforçando mesmo que a periodicidade precisa ser mensal. Aí aqui na aba Outros Dados, nós temos demais informações, né? Porém, o que é bem importante também acrescentar aqui são as alíquotas. Então, a gente tem a alíquota do IR adicional e temos também o valor da parcela isenta. Nesse caso aqui vai ser 20 mil. Temos também o percentual de adições e nós temos os grupos de alíquota. É muito importante informar isso aqui no cadastro do tributo, porque se vocês incluírem um período de apuração que não tem essas informações aqui, vai dar problema tanto no período, porque os valores provavelmente vão vir incorretos, e também no momento da sua simulação, ou até mesmo no momento da sua criação do evento tributário, porque vai faltar essa informação, né? E aí o sistema não vai conseguir colocar tudo separadinho. Por quê? Existem empresas que vão utilizar o grupo de alíquota 1, outros vão utilizar o grupo de alíquota 3. Então, é necessário colocar aqui todos os grupos, né, independentemente de qual seja, qual que atenda aí da sua empresa, só mesmo para um processo futuro que eu vou até mostrar para vocês. Tá bom? Então, esse processo aqui é importante incluir antes, porque se caso ele seja, né, passado em branco, assim, deixar passar batido, depois lá na frente vocês vão ter que excluir tudo que vocês já fizeram, incluir essa informação aqui e refazer de novo. Então, é importante deixar isso aqui como o primeiro passo. Então, aqui, né, o tributo ele já está cadastrado certinho. E aí, o mesmo processo para CSLL, tá? São as mesmas informações, né? Sigla, o tipo do tributo. Nesse caso aqui, a alíquota é 9%.
periodicidade mensal, e aqui temos também os grupos de alíquota, que nesse caso são só 2. Então, agora a gente vai prosseguir para o período de apuração. Então, depois que a gente criou, né, aqui os tributos, né, os cadastros dos tributos, a gente vai incluir o período de apuração. Neste caso aqui, a gente pode incluir vários períodos de uma vez só. Então, é só vocês verem obrigações principais. Aí, ao lado aqui desse ícone de período de apuração, tem esse mais aqui, onde vocês conseguem inserir, encerrar, reabrir vários períodos juntos, tá bom? Então, nesse caso aqui, se a gente for inserir, é só vocês informarem a sigla, né, do tributo, marcar se vai ser para todas as coligadas ou não. Nesse caso aqui, seria só para a coligada 1. Informa qual que é a filial. E se você quer considerar o ano todo, né? Então, no caso, por exemplo, eu consideraria o ano todo de 2022. Como o meu período de apuração já está criado, eu não vou executar o processo, tá bom? Mas aqui já está criados os 13 períodos de apuração, né? Por que 13 períodos? Porque são 12 períodos mensais, né? Referente a todos os meses do ano, e tem um período que é o anual, que é esse aqui, referente a janeiro até dezembro. Tá? Então, por isso que o sistema cria 13 períodos de apuração. Então, isso vale tanto para o IRPJ, né, novamente, quanto para a CSLL. Depois que vocês criaram, né, o cadastro do tributo e depois criaram um período de apuração, a gente vai para o que realmente cria as apurações, né, o que realmente traz os valores, que é o evento tributário. Então, aqui na mesma aba de obrigações principais, vem aqui em eventos tributários e estrutura. Então, aqui eu tenho criado 5 períodos, perdão, 5 eventos tributários. Tá, joia? Por que eu tenho 5? Aqui a gente tem 2 tipos de eventos do IRPJ. Por quê? Porque o cliente ele pode decidir qual que vai ser mais vantajoso para ele. Então, por exemplo, no mês de janeiro, eu fiz ali os cálculos, né? Fiz a simulação do evento tributário, e aí eu percebi que a melhor forma que vai me atender naquele mês de janeiro, por exemplo, vai ser o levantamento de balanço. Então, eu consigo utilizar ele para a minha apuração de janeiro, né? Para o meu período de apuração de janeiro. Só que aí lá em março, eu vi que para mim o que vai me favorecer mais, né, o que vai me ajudar mais, é o Receita Bruta. Então, eu vou utilizar o evento tributário Receita Bruta. Então, quando, né, quando a forma de tributação da empresa é lucro real anual, ela tem ali essa flexibilidade, né, de decidir qual que vai ser o mais vantajoso para ela em determinado mês. Então, o cliente ele pode ter esses 2 eventos tributários criados, tá? Uma coisa também, perdão, uma coisa também que é importante frisar, né, é a forma de tributação do evento tributário. Por quê? Como se trata do lucro real anual, a gente precisa criar 2 eventos tributários, né? No caso, um vai ser referente ao mensal e o outro vai ser referente ao anual. Só que a forma de tributação de ambos é diferente. Então, para aquele período de apuração, né, que seja o mensal, quando você quer utilizar o seu evento tributário mensal, sua forma de tributação tem que ser lucro real estimativo. Então, eu vou vincular o meu evento 51, né, com o código 51, lá nos meus períodos mensais. Então, eu preciso que a minha forma de tributação seja lucro real estimativa, que senão, na hora de encerrar, o sistema não enxerga esse evento tributário e não vai deixar você encerrar o período. Aí, quando você for utilizar, né, for fazer o encerramento do período anual, aí você precisa que a forma de tributação do seu evento seja lucro real, tá? Então, mensal, lucro real estimativa, e anual, lucro real. É só essa diferença mesmo que precisa ter entre os 2 eventos tributários. Tá joia? E o mesmo para a CSLL. Né? Então, aqui eu tenho o lucro real estimativa e eu tenho também o lucro real. Tá bom? Uma coisa aqui também, só voltando aqui no período de apuração, aqui a gente tem uma aba, vou pegar qualquer um aqui, que tem a aba de detalhamento. Então, eu salientei, né, aquelas informações do cadastro do tributo. Por quê? Porque aqui vem todas as informações, tá vendo? Então, tem o grupo de alíquota 1, 2, 3 e 4. E aqui também tem aquelas alíquotas de adicional e também o valor da parcela.
Se lá no cadastro do seu tributo não estiver preenchido corretamente, essa informação também não vai vir para cá. E aí, por isso que vai dar problema lá na hora de você gerar a sua simulação do evento tributário. Aí, por isso que eu disse, né, que teria que refazer tudo de novo para o sistema poder puxar a informação lá do cadastro do tributo. Então, agora eu vou mostrar aqui o evento tributário, né, de receita bruta. Então, aqui na aba de identificação, só mesmo o código, né, a descrição, que eu coloquei aqui que é para 2022, né, uma vez que a gente está fazendo referente ao ano calendário 2022, a forma de tributação, e aqui eu só marquei o cálculo acumulativo, porque vai ser só, não vai ser com levantamento de balanço. Quando for utilizar com levantamento de balanço, vai ser igual esse de cima aqui. Aí você só precisa marcar a flagzinha. Mas eu vou focar mais no de receita bruta. Então, a gente tem aqui a aba de regras tributárias. Aqui, novamente, nós temos as abinhas de alíquota que eu citei anteriormente. Novamente, essa informação aqui é impactada pelo cadastro do tributo. Então, se lá, né, novamente eu reforço, se lá não estiver preenchido corretamente, aqui também vocês não vão conseguir selecionar qual que é a alíquota que se refere à sua empresa. Então, por isso que a gente sempre frisa bastante esse cadastro do tributo, tá bom? No meu caso aqui, eu vou utilizar a abinha de alíquota de 8%, tá? Então, aqui eu tenho as informações, né? De onde que vai buscar cada valor, cada informação que eu preciso. E aí eu vou demonstrar mais detalhadamente agora para vocês, porque é aqui mesmo que tudo precisa ser informado certinho para que vocês consigam enxergar o valor desejado lá na simulação do evento, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui essa primeira linha. E nós podemos buscar a informação do contábil, que é referente às contas contábeis mesmo, né, os lançamentos que tem na sua conta contábil, a natureza, que é referente a outros lançamentos do fiscal, e o LALUR Parte B. O LALUR Parte B tem até um webinar que já fala sobre isso, né? Então, se caso alguém tiver dúvida ou estiver precisando que seja mais focado nessa parte, a gente já até tem um webinar para isso, tá bom? No meu caso aqui, eu vou colocar a origem contábil. Então, aqui já tem também informado o ID da tabela dinâmica, né, que também é muito importante informar, porque alguns registros do arquivo, né, da ICF, eles precisam dessa tabela dinâmica aqui, até mesmo para que sejam gerados de forma correta. E nós também temos a operação, que é só soma ou subtração. Então, se eu quiser que aumente o valor da minha receita, eu vou colocar soma, porém, se eu quiser que diminua, eu vou colocar subtração. Aqui é bem intuitivo mesmo, tá bom? E aqui a gente informa a conta contábil. Então, dentro dessa minha conta contábil aqui, eu tenho alguns lançamentos, né? Então, eu tenho alguns lançamentos com alguns valores que eu preciso que sejam demonstrados na minha ECF. Então, eu pego o valor eu pego o número da minha conta e incluo ele aqui no meu evento tributário. E aí nós temos o tipo, que no caso nós temos aqui débito, crédito, movimentação da conta, saldo anterior, saldo atual, débito, valor absoluto e crédito, valor absoluto. Esses dois últimos aqui, ele vai desconsiderar, né, qual que é o seu sinal da conta. Então, por exemplo, vamos supor que lá na sua conta, o débito, ele está menos 1.000, né? Vamos colocar assim. Se você coloca aqui débito, valor absoluto, ele vai ignorar esse sinal de menos. Então, é por isso que tem essas duas opções. Tá? No nosso caso aqui, a gente vai manter movimentação da conta. Só tem mesmo essas informações aqui. Aqui é só vai ser informado se necessário, né? E aqui também. Então, eu tenho essa informação aqui e tenho também uma outra informação na minha aba de receita bruta mesmo, só mesmo para dar como é que eu posso dizer? Uma movimentação a mais, né, lá dentro da simulação. Aqui também a origem da informação vai ser contábil. Também coloquei o ID da tabela dinâmica, né, que no caso é 18. E nesse caso eu coloquei a operação de subtração, porque eu quero que diminua o valor da minha receita, tá? E coloquei aqui uma outra conta contábil, né, que tem esse valor que eu preciso que seja diminuído. E novamente a gente vai utilizar aqui movimentação da conta, tá?
Essas aqui são as informações que estão na aba de receita bruta. E agora a gente vai para a aba de demais receitas. Então, aqui, coloquei mais uma informação, que também está com a origem contábil, né? Mesma coisa, ID da tabela dinâmica, qual que é a minha conta contábil, a operação que eu preciso que seja feita e de onde que eu preciso que busque esse valor. Vou até mostrar para vocês melhor essa questão aqui do tipo, que também gera bastante dúvida aqui para a gente. Então, vou pegar aqui uma conta da minha aba de receita bruta. Eu só copiei aqui o código dela, tá? E agora a gente vai lá no contábil. Então, vou vir aqui em back-office e gestão contábil. Aí eu venho aqui na aba de escrituração contábil e eu consigo ver qual que é o saldo da conta. Então, vou vir cá, saldo contábil. E vou colocar aqui qual que é o número da minha conta. Eu vou pôr a data inicial. Como eu estou querendo saber os valores para 2022, eu vou pegar só mesmo o período de 2022. E vou calcular aqui. Então, aqui eu tenho alguns valores, tá vendo? Eu tenho o valor de crédito, valor de movimentação e valor de saldo atual. Então, o sistema, ele vai verificar de acordo com isso que está informado aqui. Se eu colocar aqui saldo, se eu colocar lá no meu evento tributário que eu quero que pegue o saldo anterior, o sistema vai trazer um valor zerado. Ele não vai ter de onde eu buscar o valor, né? Então, ele vai trazer zerado. Então, isso aqui também é interessante do cliente olhar, né, para ver se está certinho na contabilidade, porque o sistema vai buscar aquilo que está lá dentro da contabilidade, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso evento tributário, né? Vou só falar agora da última aba que eu adicionei valores, né? Porque existem mais 3 aqui, mas eu só adicionei até a aba de exclusão. Então, eu tenho também uma exclusão, só que aqui eu coloquei soma, por quê? Porque eu quero indicar que existe uma exclusão, né? Então, eu não botei subtração, mas sim soma. E aqui eu informei qual que é a conta contábil que existe esse meu valor de exclusão. E no tipo eu quis que ele pegasse lá o valor de débito que está dentro dessa conta aqui. Tá? Então, depois que vocês realizaram, né, toda essa inclusão aqui de contas contábeis, né, provavelmente o cliente vai ter bem mais contas, né? Aqui a gente só tem 2 linhas, por exemplo, na aba de receita bruta, mas existem clientes que têm 20 linhas, 15 linhas, então vai depender muito da empresa. E a gente já incluiu aqui as informações que a gente precisa. Aí agora a gente vai fazer a simulação do evento tributário, que é onde a gente consegue entender quais os valores que foram, como é que pode dizer, que foram selecionados, né, que foram buscados lá dentro da contabilidade, e se os valores estão corretos ou não, porque assim você consegue ir editando, né? Às vezes eu coloquei lá, por exemplo, movimentação da conta, mas o valor que você precisava que fosse buscado era lá de débito. Então, você consegue ter ali esse controle através da simulação, até mesmo antes de encerrar o período de apuração. Então, é só você vir aqui em processos, simulação, regra de apuração. Vou informar aqui qual que é o período que eu quero. No caso, eu vou colocar o mês 3. E é só executar. Então, aqui é uma demonstração, né, de como que é a aba de simulação. Então, aqui ele mostra detalhadamente do que se refere cada um dos valores que eu informei. Tá? Então, aqui também nós temos a aba de detalhamento, mas primeiro vamos partir aqui da aba de simulação. Conforme eu falei com vocês, eu utilizei o grupo 2, né, de receita, que é o grupo de alíquota de 8%. Então, ele sempre vai fazer o seguinte: sempre a coluna aqui, a primeira coluna que está em negrito, ele vai ser o resultado das demais colunas que está na frente dele. Então, se vocês observarem aqui, ó, por exemplo, receita do grupo 2, igual a operação, né, que foi realizada aqui na frente. Então, para eu chegar nesse valor, eu fiz o cálculo, né, de 1.850 vezes 8%, que aí deu aqui o meu valor de receita, tá? Então, se caso a empresa utilizou a receita do grupo 1, esse cálculo vai ser demonstrado aqui nessa primeira linha. Se foi da receita do grupo 3, vai ser demonstrado na terceira linha. E assim sucessivamente. No meu caso está certinho, né? Porque eu utilizei a de 8%.
Então, aqui mais para baixo, a gente tem agora o cálculo do lucro estimado, que vai ser igual ao valor da receita de grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, mais as demais receitas. Então, ele só somou mesmo as demais receitas com a receita do grupo 2. Mais abaixo, a gente tem a base de cálculo, que vai ser referente ao lucro estimado, ou seja, o valor que eu calculei aqui em cima, menos o valor das minhas exclusões. Então, lá na minha contabilidade, naquela conta onde eu informei lá na minha aba de exclusão do evento tributário, eu tenho ali um valor de 70 mil, que tem que ser excluído. Então, foi exatamente isso que o sistema fez. Ele pegou o meu lucro e diminuiu as exclusões. Então, eu fiquei com o valor ali de base de cálculo somado aqui, calculado aqui. E aí a gente vai para o valor do imposto, né? E o valor do imposto vai ser a base de cálculo vezes a alíquota. Essa alíquota aqui é a alíquota que a gente informou lá no nosso cadastro do tributo. E essa alíquota, né, também foi levada lá para o período de apuração. Então, vocês podem observar que uma coisa vai levando a outra, né? O cadastro tem que estar certinho justamente para que no final ali de tudo o valor seja carregado da forma desejada. Então, aqui a gente fez o cálculo, né, da base de cálculo vezes a alíquota, e aqui me trouxe o valor do imposto. E aqui nós temos o valor da parcela isenta, que a gente também informou lá dentro do nosso cadastro do tributo. No caso aqui, né, foi 20 mil, a parcela de 20 mil, vezes 3. Ah, mas por que 3? Né? Aqui eu tô calculando o meu período 3, meu período do mês 3. Então, como é um cálculo acumulativo, se eu vim cá e simular o mês 12, por exemplo, aqui o número de meses tem que estar 12. Por quê? Porque é acumulativo. Então, nesse caso, a gente fez, né, 20 mil vezes 3, então deu o valor de 60 mil de valor isento. E nós temos também o valor adicional, que vai ser igual à base de cálculo menos o valor isento, né, vezes a alíquota adicional, que também foi informado lá no nosso cadastro do tributo. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente chega ao valor adicional. E aqui a gente chega na provisão do IRPJ, que vai ser igual ao valor do nosso imposto, que já foi calculado aqui em cima, né? O valor do nosso imposto mais o valor do imposto adicional, que também já foi calculado aqui em cima, mais adicionais do tributo, se houver. No nosso caso aqui, não tem. Então, ele só fez mesmo a soma do valor do imposto mais o valor do imposto adicional e trouxe para a gente a provisão do IRPJ. E, por fim, né, nós temos aqui o saldo devedor, que vai ser igual à provisão do IRPJ menos as deduções, menos as compensações. No nosso caso aqui, a gente só teve mesmo o valor de provisão, não teve dedução e nem compensação. Então, aqui a gente chegou no saldo devedor de 263.500. E aí a gente chega aqui na aba de detalhamento, que mostra separadamente, né, o grupo de cada, onde exatamente eu incluí valor. Então, quando eu estava demonstrando para vocês o evento tributário, a gente viu que eu informei valor no grupo de demais receitas, então eu incluí essa minha conta aqui, ele mostra qual operação que eu fiz, que no caso foi soma, o tipo, né, que eu quis buscar da movimentação da conta e qual que foi o valor. Então, por isso que eu falei que aqui é interessante observar, porque às vezes aqui você consegue identificar um valor errado, né? Ah, meu sistema ele trouxe um valor menor ou um valor maior. Será que eu esqueci de colocar alguma conta? Ou será que tem alguma conta que está com valor incorreto? Né? Então, aqui é interessante para a conferência mesmo, para saber exatamente quais são os valores, né? E qual que é o valor que está incluído em cada conta, para saber se está faltando ou sobrando alguma coisa. Grupo de exclusões, mesma coisa, né? A gente colocou aqui a conta contábil, o tipo débito, operação soma e o valor. E assim vai para todas as contas que vocês informarem, tá? Deixa eu fechar aqui agora. Fechar. Eita. Que eu vou só fazer uma demonstração aqui, por exemplo, se eu vier aqui em exclusões da receita, né? E colocar aqui que eu quero subtrair, por exemplo. Né? Vamos fazer aqui a simulação de novo. Para a gente ver qual que vai ser o comportamento do sistema. Eu acho que não salvei, né? Deixa eu ver de novo aqui.
Não salvei. Isso. Aí aqui agora eu troquei, né? Como vocês viram, eu coloquei ali que eu gostaria que a minha operação fosse subtração. Aí aqui ele já não traz mais nada. E ainda ele dá, né, uma informação aqui no log mostrando que o valor negativo não foi processado. Então ele entendeu como se aquele valor de 70 mil ele fosse ficar negativo. Por isso que a gente colocou lá que a operação seria soma. Tá? Então, no caso, vou voltar, né, para o correto, que no caso é soma, é só para vocês verem mesmo que o sistema ele realmente olha tudo, né? A operação, o tipo, tudo direitinho. Tá? Então, também é interessante se atentar a isso, justamente para que os valores, né, e as outras coisas sejam inseridas de forma correta. Depois que vocês criaram, né, todo o evento tributário, informaram todas as informações, tudo direitinho, é necessário criar a vigência para esse evento. Por quê? Porque para encerrar o período de apuração, é necessário que exista essa vigência, para o sistema conseguir identificar qual que vai ser a informação, né, qual que vai ser o evento tributário que ele vai precisar buscar para poder trazer os valores certos para a apuração. Então, aqui a gente vai para a vigência, né? Deixa eu até voltar aqui para o fiscal, para vocês verem onde fica. É aqui em obrigações principais, eventos tributários, vigência. Então, aqui eu criei as vigências para todos os meus eventos tributários que eu iria utilizar. Né? Então, por exemplo, aqui no meu evento tributário eu até criei para levantamento de balanço, porém eu não vou utilizar ele, né? Só que se caso o cliente desejar utilizar, aí ele vai ter que fazer as vigências conforme o necessário. Então, por exemplo, no primeiro, vamos colocar trimestres, né? No primeiro trimestre, o cliente entendeu que o levantamento de balanço vai ser mais vantajoso para ele. Então, ele vai criar uma vigência que vai ir do primeiro ao terceiro mês. Fechou ali. Agora, do quarto até o sétimo mês, ele resolveu que vai. Ele resolveu não, né? Ele entendeu que vai ser melhor a receita bruta. Então, ele vai ter que criar outra vigência pegando aquele evento tributário. Entendeu? Então, o que vai demandar, o que vai ser selecionado, né, no momento de encerrar o período de apuração, vai ser a vigência criada. Então, também é importante se atentar à vigência. O sistema ele só não vai permitir que você crie duas vigências para dois eventos tributários diferentes pegando o mesmo período, né? Porque aí isso não é possível, tá bom? É só mesmo pegando períodos diferentes. Até mesmo para o sistema não se confundir, né, na hora de encerrar e ficar ali sem saber qual que é o evento que ele precisa considerar no momento do encerramento. Tá? Então, eu fiz aqui duas vigências de evento tributário, né, que uma é referente a mensal e a outra anual, e também para CSLL, mensal e anual, todas com a data de 2022. Então, aqui a gente pode encerrar o período de apuração. Provavelmente algum valor aqui, mas isso aqui não tem problema, porque ele foi encerrado certinho, tá? Então, aqui ele já encerra e traz aqui todos os valores, né, que foram calculados. Tanto que se vocês forem realizar o evento tributário de cada um desses meses, no nosso caso a gente só fez no mês 3, ele vai trazer exatamente esses valores aqui, tá? Vou até simular aqui do anual, só para vocês terem uma ideia ali. Lembrando, gente, que para aparecer aqui essas linhas, né, esses períodos de apuração aqui, é necessário que eles estejam criados, tá? Porque muitas das vezes alguns clientes entram em contato, né, falando que não está aparecendo nenhum tipo de tributo, ou melhor, nenhum tipo de período aqui. Aí provavelmente é porque vocês não criaram o período de apuração, tá? Por isso que é interessante fazer esse passo a passo que eu informei, de criar o tributo e já criar o período de apuração, para poder facilitar o restante do processo, tá? Opa, que deu um erro aqui.
Bom que é assim, né? A gente vê os erros acontecendo ao vivo. Engraçado. Vou simular isso aqui para ver. Aqui deu. Só que aqui ele ainda tá entendendo como se estivesse negativo. Deixa eu abrir o período de apuração aqui de novo, para a gente conseguir trabalhar, né? Ok. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, beleza, agora deu certinho. Então, aqui eu simulei do mês 12, né, no caso, e aí trouxe esse valor aqui de 245.500. Se a gente olhar aqui no período de apuração, ele já está calculado porque eu encerrei, né? Ele vai estar o mesmo valor. Deixa eu ver se vai trazer. É engraçado, acho que é porque eu encerrei, né? Isso, agora sim. Agora ele trouxe aqui o valor de 245.500, que foi o valor que a gente viu aqui na simulação, né? Do mês 12. Então, a gente consegue ver que para a gente conseguir atualizar, tem que encerrar de novo, por quê? Porque eu já encerrei uma vez, né? Então, quando você encerra uma vez, o sistema ele já calcula todos os valores aqui. Então, se tiver realizado alguma troca, né, igual eu fiz lá das exclusões, que eu troquei a operação de soma para subtração, os valores mudaram, né? Então, eu tive que encerrar o período de novo para que ele pudesse refazer o cálculo, tá bom? Mas aí a gente consegue ver que os valores eles estão iguais, aqui tanto no período de apuração quanto na simulação do evento tributário, tá? Se tiver tendo alguma dúvida, tá, gente? Eu não tô vendo, mas o pessoal tá aí para responder. Então pode fazer a pergunta aí no chat também. Então agora a gente vai fazer, né, a geração do arquivo. Nesse caso aqui, galera, a gente precisa de importar novamente o layout. Por quê, né? O layout ele muda todos os anos. Então, ano passado, o layout ele era 0008. Hoje ele já é o 0009. Ele já está disponível para importação lá no TOTS compartilhamento, né? Então, é só a gente vir aqui no TOTS compartilhamento, vir aqui embaixo no não encontrou pesquisa na TOTOS, selecionar aqui o produto fiscal e pesquisar. Algumas pessoas também têm dificuldade para mexer aqui no TOTS compartilhamento, mas não é necessário colocar nenhuma informação aqui no buscar. Só de vocês colocarem aqui fiscal e pesquisar, ele já vai trazer todas as informações aqui que tem no fiscal. Consulta SQL, até mesmo as tabelas dinâmicas que precisam ser atualizadas também, tá? Então, aqui embaixo a gente tem a aba de layout, ó, tipo layout. E aqui a gente tem o layout da ECF. Eu não vou importar ele de novo, porque ele já está importado, né? Mas aqui vocês conseguem ver que a data está do mês 5, tá? Então, é só clicar 2 vezes aqui em baixar arquivo e importar. Aí coloca, né, as informações, todas as coligadas, a categoria e executar aqui o sistema ele vai importar para você o layout, tá bom? Não teve muitas alterações, né, no layout da ECF esse ano, foi mais o número mesmo, né, do layout, que passou a ser 009, e algumas outras 2 alterações, mas é mais em registros de cadastro, tá? Não é nada de geração, não. Então, eu não vou enfatizar muito isso, porque realmente não vai ser tão produtivo, tá bom? Então, importa, né, o layout de gerador de saídas, para a gente poder gerar, de fato, o arquivo, né, que é onde demonstra todas as informações, etc e tal. Aí, para a gente só conseguir selecionar, né, qual que vai ser a informação, ou melhor, qual que vai ser o período a ser gerado na ECF, a gente precisa cadastrar essa informação aqui na filial. Então, é só vocês irem aqui em cadastro, filiais,
e selecionar a sua filial matriz, tá? Porque a ICF ela é gerada pela filial matriz ou pela sua filial SCP, né? Se você tiver alguma filial SCP, também precisa gerar para ela, tá bom? Então, aqui no caso, a gente tem o período de 2022 criado, que são algumas informações mesmo da sua empresa. Então, eu coloquei aqui a data inicial e a data final da escrituração. O indicador, como a minha empresa, né, ela é normal, ela é regular, então eu coloquei aqui que ela é regular, no início do primeiro dia do ano. Então, isso aqui não se encaixa para eventos especiais, tá? Então, se a sua empresa ela iniciou no meio do ano, ou alguma outra data que não seja o dia primeiro, né, do ano, aí ela já é uma atividade especial, ela já se encaixa em uma atividade especial. Então, tem que ter ali um outro tipo de parametrização, tá? E o indicador de situação especial é se caso houver, né? Mas como no meu caso não tem, eu coloquei mesmo que é normal, porém tem várias outras opções aqui. Tem bastante pessoas também, tem bastante clientes também que fazem cisão, incorporação, fusão. Então, também tem documentações bem detalhadas, né, sobre esse processo, para se caso alguém se encaixar nessa situação aí. E aí, caso, né, vocês tenham alguma situação especial, é preciso incluir qual que é a data da situação especial ou evento, né? Então, aqui a gente tem também a aba de tributação, com algumas opções aqui a serem marcadas, e a natureza jurídica, que no meu caso aqui foi 2062, o período de apuração, né, que tem que ser o anual, porque minha forma de tributação é lucro real anual. Se fosse lucro real trimestral, eu colocaria aqui trimestral. Ah, mas é lucro presumido. Então, a gente também coloca trimestral, né, porque o lucro presumido, ele utiliza o período de apuração trimestral, tá bom? Nesse caso, a gente vai deixar anual. E a qualificação de pessoa jurídica. Isso aqui também, galera, é muito importante se atentar, porque muitas das vezes acontece de você estar tentando incluir uma tabela dinâmica e a tabela dinâmica não aparece. Você já importou, né, as tabelas dinâmicas no sistema, tá tudo direitinho, porém, quando você vai tentar vincular essa tabela dinâmica lá no seu evento tributário, não aparece. Então, é necessário verificar se isso aqui está marcado, porque em alguns clientes fica como não se aplica. E aí isso realmente impede que essas tabelas dinâmicas apareçam, né, para você selecionar. Então, é interessante deixar aqui, né, como PJ em geral, se for o seu caso, né, tem outras duas opções aqui, mas não deixar não se aplica, porque isso vai impactar lá na hora de você selecionar suas tabelas dinâmicas, tá bom? E aqui também tem outras informações, só que essas outras informações aqui são para, por exemplo, imunizentas, também para lucro presumido, né? No nosso caso, a gente não precisa marcar nenhuma dessas informações, só essas três primeiras aqui que são obrigatórias, tá? E aqui também temos as informações complementares, né? Nem todas as empresas precisam marcar opções aqui, mas algumas sim. Então, é só mesmo informação complementar. Então, a própria empresa, né, ela já tem conhecimento do que precisa ser marcado ou não. Então, é só vir cá e selecionar o que é necessário. E aqui também temos as abas de mais informações. Dentro da aba aqui de identificação, nós também temos os parâmetros contábeis, tá? Onde a gente informa o plano de contas referencial, vou informar o meu aqui, e outras informações, né? Lucro real, outras informações. Então, aqui também é interessante deixar bem informado, né? Principalmente o plano de contas. Então, aqui já está tudo certinho. E é através disso aqui que a gente vai conseguir, né, de fato, gerar o nosso arquivo. Lembrando que algumas informações, né, alguns registros, o RM ainda não gera, né? O RM não gera e tem outras coisas que é o próprio PVA que gera. Então, não tem nem como, né, o desenvolvimento incluir isso no momento da geração da ICF. Então, alguns registros, algumas informações, às vezes até mesmo alguns valores, eles só vão conseguir ser enxergados lá dentro do PVA, tá? Quando vocês de fato validarem o arquivo. Porque o PVA, em alguns casos, né, eles fazem alguns cálculos lá dentro que precisa do arquivo gerado, porém, eles que realizam o processo. Então, às vezes, alguns clientes também falam, ah, mas não está gerando tal valor, né? Ou está incorreto, lá dentro do arquivo, está faltando alguma informação, mas algumas coisas realmente são geradas pelo PVA.
Então, por isso que, em alguns casos, né, o cliente ele pode sentir falta ali de alguma coisa e essa coisa pode ser gerada pelo PVA, tá bom? Mas aí, depois que vocês fizeram aqui essa parametrização, é só selecionar o layout importado, né? Processos, geração de saídas, avança. Aqui vai estar a data do layout, né? A filial, no meu caso, vai ser a 15, que é a minha filial matriz. Os parâmetros ECF, que é exatamente o parâmetro que a gente acabou de visualizar. A versão do layout, existem todas essas anteriores, né? Mas conforme eu falei anteriormente, a versão atual é a 0009. E aqui você informa se a sua ECF ela é retificadora ou não, tá? No nosso caso, ela é original. Se for retificação, você precisa informar qual que é o número do recibo anterior. Avança e executa. E aí, foi gerado corretamente aqui, sem nenhum erro, né? Tudo direitinho. E aí vocês conseguem visualizar o arquivo de vocês. Normalmente, tá? Ele fica na aba de saídas, ou melhor, na pasta de saídas. Se caso, né, o cliente quiser parametrizar alguma outra aba, ou melhor, alguma outra pasta, aí ele consegue. Mas o padrão mesmo é aqui no saídas, tá bom? Fica aqui dentro. Então, aqui, ó, foi gerada 4 e 6. E aqui a ECF, ela está gerada. Tá? Então, aqui a gente tem as informações, né? 0009, a minha filial, tudo direitinho, o período. Então, aqui a gente consegue ter uma breve conferência, né? Do arquivo, mas a gente também precisa validar, conforme eu falei anteriormente, o arquivo para poder ter ali um melhor resultado, né? Mas em relação ao sistema, é só isso mesmo, só isso tudo, toda essa parametrização. Lembrando que a gente tem documentação, tá, sobre esse processo, tem documentação sobre o lucro presumido, e todas as documentações estão bem detalhadas, né, desde do cadastro do tributo até ali a geração do arquivo, tá? Então, tem também de imunizenta, né, tem lucro presumido, lucro real não, tem lucro real trimestral também, ou seja, tem todas as documentações disponíveis, né? No caso, se vocês quiserem abrir ticket, né, para a gente conseguir mandar para vocês, todas estão disponíveis no Google mesmo. Se vocês pesquisarem, vocês conseguem encontrar. Porém, se for necessário, né, a gente consegue também mandar para vocês, auxiliando. E além disso, também tem um webinar também gravado, né, para que vocês consigam ver, visualizar todo o processo acontecendo, porque às vezes fica mais simples, né? E melhor de conseguir entender e acompanhar. Mas em questão sistêmica, é só isso mesmo, né? Se tiver alguma dúvida aí, ou o Bruno também já pode assumir o controle. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. Muito obrigado. Gente, a gente conta com a participação de vocês. Acredito que a gente conseguiu responder algumas perguntas aqui. Acho que tem mais uma dúvida aqui do Aloane Manuel. Ele está perguntando se existe algum TDN que documenta o processo de cadastro de tributos. Acredito que seja dentro do RM. Já foi respondido aqui. Isso. O Davi respondeu. Gente, eu deixei alguns links aqui para vocês acessarem. Este evento ele é gravado, está sendo gravado e ficará no nosso canal do YouTube, tá? Assim que acabar o evento, até o final da tarde, ele estará disponível no canal do YouTube. Eu deixei o link no nosso canal do YouTube TOTS Soluções. Dúvidas que vocês não conseguiram tirar aqui, também temos o e-mail evento.responde@tots.com.br, que eu deixei aqui no bate-papo. Link para o espaço de legislação, mesma coisa, deixei o link aqui para vocês acessarem dentro aqui do bate-papo. Se vocês quiserem acessar a página no caso da RM, também temos aqui, da SF da RM, temos aqui dentro da página da ECF, do Portal do Espaço, vocês também conseguem acessar aqui também a página da RM, através deixa eu só visualizar aqui para vocês, através das informações sobre o produto. Aí temos aqui documentações e alguns tutoriais dentro da linha RM que vocês já
tem o link para vocês acessarem diretamente, tá? Gostaria de agradecer a apresentação da Giovana, o suporte do Davi, tá? Lembrando, gente, que temos evento mês que vem, tá? Da FDR Inf, então todas as alterações relativas ao bloco 40, tá? Que está gerando muita dúvida para os contribuintes, teremos um webinar dedicado a isso, tá? Essa alteração exclusiva da FDR Inf em relação ao bloco 40. Tá? Então, podem se cadastrar dentro do nosso portal Espaço de Legislação, na página do TOTS Responde. Tá bom? Muito obrigado, gente, e esperamos que vocês consigam entregar a SF até o prazo, e contamos com vocês nos próximos eventos. Muito obrigado, gente.